Portanto, o Tiagovski. Vamos falar do Tiagovski. Porque eu não sei se sabem, mas o Tiagovski teve um ano complicadíssimo ano passado. E é isso que vamos explorar. Vamos explorar o porquê dele ter chegado ao topo, o porquê de repente cair a meio e depois subir outra vez, e agora no último ano cair completamente naquilo que era a credibilidade pública do público geral do YouTube. Público duas vezes. Vamos então explorar a queda, entre aspas, e o renascimento do Tiagovski. Vamos a isto? Vamos a isto. Sempre foi uma espécie, desde o início do YouTube cá em Portugal, desde que começaram a aparecer criadores de conteúdo mais a sério cá em Portugal, sempre foi uma espécie de chávena de café, sem pega, estão a ver? Era útil, mas no fundo, era sempre meio que desconfortável pegar naquilo porque queimava as mãos. O Tiagovski era um bocado isso, não é? Tinha a qualidade, tinha viewers e tinha pessoas a ver, mas a nível de conteúdo, pelo menos na minha ótica, nunca foi prato de diamante. Foi sempre meio que um prato de termossos, mas que só tinha casca. Eu não sei se seria por causa do estilo de vídeo que ele fazia, até porque, sejamos francos, eu nunca fui o maior fã de Tiagovski, até porque eu acho que ele nunca foi o gajo com mais piada do YouTube em Portugal, mesmo a fazer aquilo que ele fazia. E na realidade não identifico nada na personalidade dele que tenha combustível suficiente para ele ser aquilo que é hoje. A verdade é que se o Tiago tivesse começado a fazer YouTube mais tarde, mesmo quando o gaming já estava meio que a decair, e imaginem que ele fazia o mesmo conteúdo que faz hoje, eu não acho que ele chegava aonde chegou, mas isto é óbvio que é completamente relativo. Boas pessoal, daqui é o Tiagovski. Sabem quem fala? Sempre a arrebentar a escala. Tendo começado nos primórdios do YouTube, ou nos primórdios daquilo que conhecemos como é o YouTube hoje, Tiago começa a sua jornada no YouTube como grande parte de todos os outros criadores de conteúdo, com gaming. Numa altura em que o gaming começa realmente a explodir cá em Portugal, Tiago começa a ser um dos mais populares, o auto-intitulado Rei dos Céus. O homem que fazia homenagens aos Blacks enquanto jogava FIFA. Manos, hoje eu vou fazer uma homenagem aos Blacks. E vocês estão tipo, que racista? Não, até mesmo para deixar ao contrário, pessoal. Eu não sou nada racista, inclusive tenho alguns amigos pretos. Que diga-se, muita gente o crucificou nos últimos tempos por causa desse clipe, mas eu acho que foi uma beca exagerado porque, reparem, é claramente parvo aquele vídeo, mas é insignificante e irrelevante. À medida que a sua popularidade foi florescendo na cultura do que era o YouTube em Portugal na altura, começou a ganhar muita disciplina naquilo que ia fazendo, coisa que ele não tinha no tipo de trabalho que chegou a ter, que só trabalhou uma semana, que foi o McDonald's. A disciplina fazia com que ele lançasse uma média de 2 vídeos por dia, às vezes 3. Era uma prática bastante comum na altura, hoje já nem tanto, mas na altura praticamente todos os youtubers faziam 2 vídeos por dia. Eu acho que se calhar até quase aos fins de semana, não confirmo isso, mas se calhar até quase aos fins de semana eles lançavam vídeos para o pessoal ver, porque o pessoal consumia. Eu acho que na altura, se calhar, individualmente consumia-se mais YouTube do que aquilo que se consome agora. Até porque agora temos uma data de merdas para ver e para discutir. Acho que tipo, o YouTube foi perdendo mercado ao longo do tempo com a chegada da Netflix e etc. Mas na altura em que começou o gaming cá em Portugal, em que começou a aparecer muito criador de conteúdo, muito tempo se passava no YouTube em Portugal. Essa consistência do Tiago e de outros criadores de conteúdo da altura, mas eu acho que foi um dos fatores mais importantes para o sucesso futuro que ele começou a ter. Porque a verdade é que podemos apontar o dedo ao Tiagovski de muita coisa, mas de profissionalismo e dessa ética de trabalho, eu acho que não é o ponto que se pode pegar. Porque eu acho que, ainda hoje, acho que o Tiago é um dos mais profissionais a fazer aquilo que faz. Com esse auge de conteúdo e esse auge de popularidade, chegou, pelo menos o Tiagovski começou a ser... Eu acho que podemos afirmar que o Tiagovski foi inteligente. Eu não sei se foi dos primeiros, mas foi um dos primeiros a começar a criar uma marca que era completamente associada a ele e só a ele, que era a marca Ski. Que lá está, a nível de gosto, pode ser bastante discutível ou não a merch que ele fazia, mas que é um facto que vendeu muita camisola e ofereceu outras tantas, é um facto. E eu acho que se calhar deve ter sido dos que mais vendeu a sua marca na altura. Eu não confirmo isto, porque não tenho dados suficientes para isso, mas acredito que o Tiagovski deve ter sido um dos influencers mais relevantes daquela altura a vender. Com isto tudo, com os vídeos, com a questão da marca, a questão da marca Ski começar a ter uma força tão grande no meio da cultura digital cá em Portugal, a sua legião de fãs foi crescendo cada vez mais também. Mas, já dizia um tio meu,
Com grandes poderes vêm muitas responsabilidades. Essa responsabilidade é capaz de ter sido o calcanhar daqueles do Tiago. E não só do Tiago, se calhar de muitos youtubers da altura. São alguns dos maiores youtubers portugueses, como o Circásio, com mais de 5 milhões de subscritores, o Ant, com mais de 3 milhões, ou o Window, com mais de 1,5 milhão. São vistos por públicos jovens, com muitos menores, e têm promovido nos últimos meses sites de apostas online ilegais em Portugal. Estamos aqui para fazer algum cashzinho. Pois é. Muito easy, muito fácil, é só dinheiro. Essa responsabilidade foi de facto o calcanhar daqueles de muitos youtubers da altura, nomeadamente 2019, porque em 2019 surge um dos primeiros escândalos de youtubers cá em Portugal, que teve a ver com a Blaze. Eu não sei se posso dizer este nome no YouTube ou não. Em 2019, que foi uma espécie de festival de publicidade de sites marados de apostas e de mystery box cá em Portugal. Essa tal Blaze era referenciada em praticamente tudo o que era vídeo de youtuber português, seja Tiagovski, Ant, por aí. O que era a Blaze? Basicamente a Blaze, pelo menos pelo que eu percebi, acho que era uma espécie de casino e tinha o fator mais importante, que era não ser legal cá em Portugal. Tiago, segundo aquilo que eu consegui apurar por notícias nos meios noticiosos cá em Portugal, porque não tenho provas concretas, porque os vídeos foram eliminados do YouTube, citava a Blaze e mais um site de apostas de caixas de mistério cá em Portugal, ambos ilegais. O que levou muita gente na altura, quando as notícias começaram a surgir, a olhar de lado tanto para o Tiago como para os outros youtubers, mas como estamos a falar de Tiago, para efeitos de título, falaremos só de Tiago. Aquela confiança no puto humilde que surgiu e que estava a fazer da sua vida o seu maior sonho foi-se desvanecendo, e críticas a ele e a outros youtubers começaram realmente a cair e a surgir em força. E sejamos honestos, críticas bem fundamentadas, porque estes gajos no fundo promoviam jogos de azar a putos. Pois é hoje o Tiagovski pegar na Solverde e publicitar a Solverde para uma audiência que praticamente todos adultos, ou grande parte deles são adultos. Outra coisa é ele fazer exatamente uma publicidade do género no vídeo titulado A Maior Batalha do Rei dos Céus no Minecraft. Não me parece que fosse provavelmente ético. O ponto nem se trata provavelmente de ser legal ou não, é discutível, e eu percebo essa questão de é ilegal, é mau, blá blá blá. Mas eticamente eu considero pior promover casinos a um público que tu sabes perfeitamente que é menor, do que promoveres um casino que seja ilegal para pessoas adultas. São maus os dois, mas há um que, na minha opinião, eticamente é pior. Essas críticas não foram bem aceitas, nem pelo Tiago, nem pelo Ant, por nenhum, no fundo. O Ant achava absurdo o YouTube bloquear esses vídeos, o Tiagovski concordava com o Ant. Sinto que tentavam sempre meio que se desresponsabilizar da sua própria responsabilidade. Percebo a questão de nós temos que fazer dinheiro porque o YouTube paga mal e isto é o nosso emprego, percebo perfeitamente isso. Será que não havia outra forma? Eu estou a perguntar genuinamente porque não sei, na altura não sei como é que eram os patrocínios, não faço a mínima ideia. Ao mesmo tempo, eu não julgo o pessoal ter ido por esse caminho. Eu próprio já assumi que se me aparecer uma proposta de um casino ilegal, eu abro o cu. E da mesma forma que compreendo perfeitamente o pessoal que criticava, porque faz todo sentido criticar este tipo de promoções. Se faz sentido criticar hoje em dia pessoas que publicitam casinos legais, porque há quem critique isso também, e eu percebo que critiquem, mas as pessoas têm que sobreviver. Na altura ainda era pior, porque o público era de facto muito mais jovem do que é hoje. Contudo, nada disto abalou realmente o Imperiovski. Abanou, é um facto, ele foi abanado e ficou triste e ficou chateado, e muita gente começou a criticá-lo. 1 milhão de subscritores, milhões de milhares de centésimos de views, muito dinheiro e muito reconhecimento depois, chegam as críticas à sua postura. Isto já passado uns anos desse escândalo da Blaze, obviamente, porque começam a aparecer reacts em que criticavam e gozavam como o Tiago. Muitas dessas críticas que antes eram feitas por pessoas em comentários e pessoas meias que insignificantes no meio digital, essas críticas feitas antigamente não
faziam sequer comichão no império do ski. Mas quando começaram a surgir pessoas com mais relevância no meio, a começar a criticar e a gozar com o Tiago não gostou. E eu até percebo que não se goste quando gozem connosco, mas eu sinto que, tal como o Tiago e outros youtubers estavam no auge do YouTube na altura em Portugal, não estavam propriamente preparados para receber comentários críticos de pessoas que não estavam propriamente ligados àquilo que eles faziam no YouTube. Pessoas mais velhas, pessoas que tinham uma opinião mais formada e contrária àquilo que o comum que costumava ver os vídeos deles tinham, não estavam preparados para isso. Essa mimalice partilhada por praticamente tudo o que era youtuber da altura acabou por os trair, porque traiu-os no sentido de não os preparou para, caso aparecesse alguém que de facto tinha uma opinião mais fundamentada e mais bem construída para dar sobre ele. A realidade é que o Rave Ski deixou de ser tão rei assim e tentou defender-se bastante e foi à guerra. Atacou, defendeu-se, atacou cada vez mais. Completamente o respeito, estou-me cagando para eles, sinceramente, Zés, a partir do momento em que tocam de família, são grandes otários e digo isto mesmo de coração, Zés. A partir do momento que se toca na família ou que mandam bocas, são grandes otários. Qual foi a boca? Era tipo, estavam a dizer qualquer coisa de comida que eu estava a rir deficiente, que eles, a tua namorada quer comida demais. E nem desculpa, começaram-se a rir e o caralho. E eu disse, se fosse a mulher do Yuri, eu queria ver se eu dissesse que a mulher do Yuri é ganda porca ou se a mulher do outro é ganda porca e se realmente os filhos são deles. Se eu lhes mandasse bocas dessa... Muita coisa mesmo e muito pouca coisa acertada. E acabou por perder a razão. A verdade é que acabou por perder a razão. A opinião pública piorou nessa altura, isso já estamos a falar no ano passado. A opinião pública piorou bastante em relação ao Tiago. Exatamente por causa disso, por essas respostas que ele dava, por não conseguir ter a capacidade de dizer ei, eu se calhar fiz merda. Porque é um facto. Estavas a fazer merda. Então, mas como é que chegas a este ponto? Simples, ao não saber, no fundo, quando parar e como, e o porquê, no fundo, o porquê de parar. O ski, a verdade é que passou a pior fase da vida dele no início de 2024, e não me cabe a mim sequer avaliar essa mesma fase, não estou nessa posição. Mas uma coisa sei que ele deveria ter feito nessa altura, que era parado. Descansado, no fundo. Que nessa fase reagia mal a tudo aquilo que lhe diziam, a todas as reacts que faziam. Reagia sempre que havia o nome dele pelo meio. E no fundo para quê? No fundo para depois nos mostrar o quanto ele era capaz de melhorar, tal como começamos a perceber a partir de determinada altura. É que não há muito a dizer, mano, és um sozinho do caralho. E olha, fiquei visto para o próximo. Seus cães! Uivo, vou-te pedir aqui as minhas sinceras desculpas se levaste a mal e eu ter dito que já não me identificava com o teu conteúdo, era só uma opinião, não foi uma crítica sequer, foi só mesmo a dizer tipo, olha, já não me identifico com o teu conteúdo, preferia quando fazias antes aquelas cenas do Oliboil, por aí fora. Quando voltaste a fazer, e eu achei engraçado, props, mano, continua. E em segundo lugar, acho que isto não tem assunto nenhum, mano, ainda por cima tens aqui duas pessoas extremamente desconfortáveis, que é este teu amigo e a tua namorada, penso eu, mando-lhe um beijinho para ela, porque não deve ser fácil. E as situações em que os colocas às vezes, é muito triste. Foi mais ou menos a partir daqui que começamos a deixar de ver o Tiagovski como persona não grata aqui na comunidade de YouTube. Bem, teve a sorte de aparecer burros a dizer merdas que não faziam qualquer tipo de sentido na internet e isso ajudou bastante a que as pessoas começassem a desviar os olhares daquilo que de errado ele tem feito ou tinha feito no passado. Com isso veio também o facto dele reconhecer e auto-reconhecer que eu tive errado. Isso é a parte mais importante para as pessoas começarem a olhar para o sujeito de uma forma mais empática, entre aspas, até porque o Tiago tinha razões para estar mal naquele início de 2024, tinha todas as razões do mundo, e o facto de não saber lidar com a situação não é uma justificação para as pessoas o recriminarem para sempre e para começarem a olhar para o Tiagovski como a pior coisa que aconteceu no YouTube em Portugal, até porque nunca foi provavelmente essa visão que as pessoas tinham do Tiago, mas também a visão que as pessoas tinham do Tiago nunca foi a mais positiva de sempre. Ele era alvo de reacts em que as pessoas, podemos dizer que era relativamente simples, entre aspas, gozar com o Tiago de certa forma. Seja pela forma de falar, pela forma de se expressar, por aquelas gafes que ele, e muito bem, soube aproveitar ao fazer merch. Nunca mais nos esquecemos do Pão Nosso de Cada Dia, ou Pão Dia de Cada Nosso. O facto de se ter juntado e fazer conteúdo com os primos, que era algo que em 2017 seria impensável o Tiago juntar-se com alguém que gozou com ele à força toda. E nesse mesmo vídeo vimos um Tiago completamente diferente, um Tiago, digamos, nervoso, completamente fora da zona de controle. E esse Tiago, foi aí que eu percebi, este gajo
Ele está aí pelo caminho certo. Ele está aí pelo caminho de deixem-me estar. As pessoas brincam comigo, está-se bem, eu brinco comigo também. No início de 2024 nós olhávamos para o Tiagovski e dizíamos, pá, este gajo é otário. Hoje o Tiagovski nota-se que está uma pessoa muito mais leve, muito mais chill em relação a tudo aquilo que possam dizer sobre ele e que ele pode dizer sobre as pessoas. E eu, como disse há bocado, eu nunca fui um fã do Tiagovski, eu nunca gostei dos vídeos do Tiagovski, nunca achei grande piada à personagem que ele tinha nos vídeos. Mas isso não faz com que o produto que ele produza no YouTube seja mau. Não é a minha opinião que define a qualidade de alguma coisa. As opiniões são como aos cus, cada um as tem. Eu nunca desvalorizei isso no Tiagovski. Aquilo que eu desvalorizava e critiquei em vídeos passados é algo que eu critico em todos os youtubers daquela geração, que foi aquelas florzinhas de estufa, entre aspas, de que ninguém me pode criticar porque eu tenho milhões de pessoas que dizem que me adoram. É pá, tudo bem, não quer dizer que sejas o maior do mundo, mas a verdade é que muitos pensavam assim, e eu sinto que neste momento o Tiagovski já não pensa assim. Ainda há alguns da mesma altura que ele, que se calhar ainda se acham naquele patamar de superioridade, de que mim ninguém me critica porque eu faço coisas muito boas porque as pessoas dizem que eu sou o rei. O Tiago já não pensa assim, porque eu sinto que o Tiago finalmente aprendeu a rir-se dele mesmo, e o facto de aprender a rir-se dele mesmo não quer dizer que perca credibilidade, até pelo contrário. Eu acho que uma pessoa que se sabe rir dela mesma e sabe olhar para ele e diz, eu estive errado aqui e vou estar errado ali, é uma pessoa com muito mais credibilidade do que uma pessoa que diga, eu vendo de fato treinos a 100 paus quando eles valem 30. Isso é a minha opinião. Agora, queria era saber a vossa. Será que este Tiagovski está realmente diferente? Será que é uma personagem? Será que ele realmente cresceu com aquilo que aconteceu no último ano? Será que isto foi uma forma simples e passageira de limpar a imagem e que se calhar mais tarde ou mais cedo? Digam-me as vossas opiniões aí nos comentários. Vejam este vídeo, está tipo muito melhor do que este, mas muito melhor. E nós vemos na próxima. Até lá, fiquem bem, joguem muito, estudem muito também e tenham cuidado. Nunca liguem a opiniões de pessoas que não percebem o caralho do que falam.